nome é José Ricardo Pinto Silva, sou médico, psiquiatra de João Pessoa. E hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre a doença depressiva, sobre a depressão. A primeira coisa que nós temos que fazer é diferenciar a depressão doença de uma tristeza comum. É natural na nossa vida nós passarmos por situações de tristeza. O luto é um exemplo desse. Nós podemos viver o luto, um luto pela perda de alguém, por morte, por exemplo. Podemos viver o luto na perda de um relacionamento, como o término de um namoro, né? Podemos viver uma situação de tristeza imensa se o jovem não passa no vestibular, ou diante da perda de um emprego. São situações de tristeza naturais da nossa vida que não podem ser consideradas doença depressão. A doença depressão, ela ocorre independente das circunstâncias externas. Ela pode ocorrer sem nenhum motivo externo, né, que possa justificar, ou então ela intensifica situações normais da vida da gente. Na depressão doença, a pessoa sente tristeza, desânimo, falta de interesse de fazer as coisas, falta de interesse no lazer, uma sensação de ansiedade, de angústia. A pessoa fica muito preocupada com as situações, uma preocupação excessiva com as situações da vida, né? É muito comum a pessoa ficar com insônia, ou então o inverso, um sono excessivo, né? Algumas pessoas podem ter um aumento do apetite muito grande, né? Uma compulsão alimentar. Outras também o inverso, né? Podem perder completamente o apetite, perder muito peso. Todas essas diferenças acabam sendo subtipos de depressão, né? Então é importante saber que existem vários subtipos de depressão. E para cada subtipo de depressão existe um tratamento mais adequado. E por que essas depressões ocorrem? Essas depressões de origem biológica ocorrem. O que acontece é o seguinte: existem algumas substâncias químicas chamadas neurotransmissores que regulam o funcionamento da nossa mente. E existem especificamente dois, um chamado serotonina, outro chamado noradrenalina, que se por acaso eles forem produzidos numa quantidade menor do que deveriam, a gente começa a apresentar esses sintomas de depressão, né? Hoje em dia, os tratamentos biológicos são bastante eficazes, na medida em que as medicações corrigem a produção desses neurotransmissores. Uma coisa que é importante saber é como a família deve lidar com uma pessoa deprimida. É muito comum tanto a família como pessoas amigas dizerem para o deprimido: olha, você tem que reagir, tem que ter força de vontade, tem que se ajudar. Isso, embora a pessoa esteja bem intencionada ao dizer isso para o familiar ou para o amigo, só aumenta mais a ansiedade e a sensação de culpa. A pessoa se sente incapacitada, ela gostaria de reagir, de ficar melhor, mas ela não consegue. E se as pessoas começam a cobrar e dizer que ela tem que reagir, tem que ter força de vontade, tem que se ajudar, isso acaba acentuando mais a depressão, né? Então essa é uma coisa interessante que às vezes é natural que o familiar incorra nesse equívoco. A grande vantagem é que hoje em dia os tratamentos para esses quadros têm sido bastante eficazes, né? E seguramente dá para a gente afirmar que os resultados são muito bons. Eu gostaria de agradecer a audiência de vocês e ficamos até o próximo.